Professora, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Então vamos lá. Professora, eu vou colocar outra foto. Vamos lá. Como estamos aí na semana Halloween, aterrorizante? Vocês gostam de ver filme de terror? Vocês gostam de histórias de terror? Como é que O único filme de terror que eu Às assisti, vezes. professora, foi It a Coisa. aí, Ô, professor, tem horas, professor, que eu tô corajoso e vou lá no YouTube, pego cenas do It a Coisa. Aí chega à noite eu tô com medo de ele sair do banheiro. Mas Professora, isso é eu coisa assisti que- It. Professora, um dia que eu Misericórdia. fiquei com muita raiva do Gustavo foi quando eu tomei o maior susto da minha vida, que ele falou assim, Bruno, que carro é esse daqui? Aí tava um vídeo lá, eu falei, não sei, deve ser um Corsa, aí apareceu um bicho, professora, pelo amor de Deus. ai, Eu tô Ô, muito... professora, o It a Coisa, na moral, é muito pesado. O primeiro quanto o Ah, segundo. não é. O primeiro. O primeiro... Eduardo, Não é. não é nada. Não, A única não. parte, cara, que dá medo é quando ele sai do telão gigante. Tirando Ah, eu isso, morro de medo dessas coisas, mas foi fraco até. Foi fraco. Isso é coisa Também de- achei. O 2 é bem mais leve que o primeiro. De terror. Mais que isso, não. Mais que muito pesado. eu não assisti. Sangue eu já Bom não. mesmo é sobrenatural. Sobrenatural, legal, gosto. Ô, Legal. professora, tem um coisa lá, não sei se você já ouviu falar, que é um filme chamado Atividades Paranormais. Também gosto. É legal essas coisas assim, né? Que Eu não assisti, professora, Da que eu hora já... também. é legal. Da hora. Eu gosto. De vez em quando eu tô inspirada, eu procuro algum filminho assim. Ô, professora, tá, é que eu não assisti aqui, uns amigos da minha irmã veio aqui, assistiu e eu fiquei no quarto. Você já tem uns filmes, tipo, eu assisto filme de terror pra caramba, mas esse filme traumatizou eu, professor. Eu não lembro do filme. É tipo um filme que tem um monte de gente numa casa e eles estão, tipo, gravando como se fosse um reality show. Aí a visão é só da câmera. Aí, professor, só que tipo, é muito pesado na hora que o bicho pega e mata. Sei lá. Eu gosto, assim, muito pesado, muita morte, muita cena. assim. Qual que é o nome daquele filme lá? Alguma coisa 2 e 1. Mas o Eu It esqueci. eu gostei. Você acredita? Eu fui assistir o It assim que lançou. Professor, O It não dá medo. O It não é assustador. Eu sou Ele medrosa. só é Então. assustadorzinho, pô, só dá agonia. Principalmente quando... Nossa, a pior cena é quando ele tá saindo dentro daquela geladeira lá, daquele armário, sei lá. Aí ele sai... Bem no final. Ah, A minha sim. pior cena foi quando ele saiu do telão. a pior cena é quando ele tomou aquela menina enfiou um negócio no olho dele, né? Cara, parou. Ah, Oxê. Mas, Jesus. Quando a menina pegou um pedaço de pau. Ouviram falar? Agora, peraí. Agora desliga o áudio aí um pouquinho. Vocês já ouviram falar, conhecem Edgar Allan Poe? Já ouvi falar. O que, pra? Allan Poe. Não? Não. Nunca ouvi falar. não. Nunca ouvi falar. Ele é Também um não. autor, né? Ele é um autor norte-americano, tá? Não é brasileiro, de contos, de histórias de terror, tá bom? Tem muitas histórias, assim, muito legais. Eu sou fã do Edgar Allan Poe, né? Muitas histórias, assim, nossa, de terror, que só de você ler, você sabe, tem um suspense. É muito bacana. Qualquer hora hoje eu vou passar o negocinho dele. E aí, se vocês quiserem até pesquisar algumas histórias, é muito bacana. Vale a pena, eu acho que vale a pena. É um suspense ali que você não vê a hora de terminar, tá bom? Em vez de ler, eu separei... Você vai passar, professor, esse filme? Vou passar agora. Eu separei um conto dele, tá bom? É o que eu mais gosto até. Chama Retrato Oval. E aí tem uma pessoa, né, contando esse conto aí. Vou colocar. E Professora, esse retrato oval, deixa eu te perguntar. Pelo que eu lembro, é uma foto que é um menininho que sai do quadro e assombra? Não é essa. Não é essa. Essa é outra. Não sei se é do Edgar, mas não é essa não. Tá bom? Então, ó, presta atenção no que a pessoa vai falar aí, depois a gente comenta lá no final, tá? Eu acho que o som tá legal. Procurei, né, um vídeo com som que acho que vai dar para ouvir, mas aí vocês vão falando. Desliga o áudio. Chama Retrato Oval a Historinha. Eu vou pôr. O resto
castelo em que eu e meu criado tinha se empenhado em entrar pela força, de preferência a deixar-me passar a noite ao relento, gravemente ferido como estava, era um desses edifícios com um misto de soturnidade e de grandeza que durante tanto tempo se ergueram nos Apeninos, não menos na realidade do que na imaginação da senhora Radcliffe. Eu dava a entender que tinha sido abandonado recentemente. Desliga o áudio. Desliga o áudio, Eduardo. O Retrato Oval, de Edgar Allan Poe. Na ação, Marcelo Fávaro. Instalamos-nos num dos compartimentos mais pequenos e menos suntuosamente mobiliados, situado num remoto torreão do edifício. A decoração era rica, porém estragada e vetusta. Das paredes pendiam congaduras e diversos multiformes troféus heráldicos, misturados com um desusado número de pinturas modernas, muito alegres em molduras de ricos arabescos dourados. Por esses quadros que pendiam das paredes, não só nas suas superfícies principais, como nos muitos recessos que a arquitetura bizarra tornara necessários. Por esses quadros, digo, senti despertar grande interesse, possivelmente por virtude do meu delírio incipiente, de modo que ordenei a Pedro que fechasse os maciços postigos do quarto, pois que já era noite, que acendesse os bicos de um alto candelabro que estava à cabeceira de minha cama e que corresse de par em par as cortinas franjadas de veludo preto que envolviam o leito. Quis que se fizesse tudo isso de modo a que me fosse possível, se não adormecesse, ter a alternativa de contemplar esses quadros e ler um pequeno volume que acháramos sobre a almofada e que os descrevi e criticava. Por muito, muito tempo estive a ler, e solene e devotamente os contemplei. Rápidas e magníficas, as horas voavam, e a meia-noite chegou. A posição do candelabro desagradava-me, e estendendo a mão com dificuldade para não perturbar o meu criado que dormia, coloquei-o de modo a que a luz incendisse mais em cheio sobre o livro. Mas o movimento produziu um efeito completamente inesperado. A luz das numerosas velas, pois eram muitas, incidia agora num recanto do quarto que até então estivera mergulhado em profunda obscuridade por uma das colunas da cama. E assim foi que pude ver, vivamente iluminado, um retrato que passava despercebido. Era um retrato de uma jovem que começava a ser mulher. Olhei precipitadamente para a pintura e o ato contínuo fechei os olhos. A princípio, eu próprio ignorava por que o fizera, mas enquanto as minhas pálpebras assim permaneceram fechadas, revi em espírito a razão por que as fechara. Foi um movimento impulsivo para ganhar tempo para pensar, para me certificar que a vista não me enganava, para acalmar e dominar a minha fantasia e conseguir uma observação mais calma e objetiva. Em poucos momentos, voltei a contemplar fixamente a pintura. Que agora via certo, não podia nem queria duvidar, pois que a primeira incidência da luz das velas sobre a tela parecera dissipar a sonolenta letargia que se apoderara dos meus sentidos, colocando-me de novo na vida desperta. O retrato, disse-o já, era de uma jovem. Apenas se representavam a cabeça e os ombros, pintados à maneira daquilo que tecnicamente se designa por vinheta, muito no estilo das cabeças favoritas de Sully. Os braços, o peito e inclusivamente as pontas dos cabelos sadiosos diluíam-se imperceptivelmente na vaga, mais profunda sombra que constituía o fundo. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada em arabescos. Como obra de arte, nada podia ser mais admirável que o retrato em si. Mas não pode ter sido nem a execução da obra, nem a beleza imortal do rosto, o que subitamente e com tal veemência me comoveu. Tampouco é possível que a minha fantasia, sacudida da sua meia sonolência,
sonolência tenha tomado aquela cabeça pela de uma pessoa viva. Compreendi imediatamente que as particularidades do desenho, do vinhetado e da moldura devem ter dissipado por completo uma tal ideia. Devem ter evitado inclusivamente qualquer distração momentânea. Meditando profundamente nesses pontos, permaneci talvez uma hora meio deitado, meio reclinado, de olhar fito no retrato. Por fim, satisfeito por ter encontrado o verdadeiro segredo do seu efeito, deitei-me de costas na cama. Tinha encontrado o feitiço do quadro na sua expressão de absoluta semelhança com a vida, a qual, a princípio, me espantou e finalmente me subverteu e intimidou. Com profundo e reverente temor, voltei a colocar o candelabro na sua posição anterior. Posto assim, fora da vista, a causa da minha profunda agitação, esquadrinhei ansiosamente o livro que tratava daqueles quadros e das suas respectivas histórias, procurando o número que designava o retrato oval. Pude ler as vagas e singulares palavras que se seguem. Era uma donzela de raríssima beleza e tão adorável quanto alegre. E maldita foi a hora em que viu, amou e casou com o pintor. Ele, apaixonado, estudioso, austero, tendo já na arte a sua esposa, ela, uma donzela de raríssima beleza e tão adorável quanto alegre, toda luz e sorrisos, e vivaz como uma jovem corça, amando e acarinhando a todas as coisas, apenas odiando a arte que era a sua rival, temendo apenas a paleta e os pincéis e outros enfadonhos instrumentos que a privavam da presença do seu amado. Era, pois, a coisa terrível para aquela senhora ouvir o pintor falar do seu desejo de retratar a sua jovem esposa. Mas ela era humilde e obediente e pousou docilmente durante muitas semanas na sombria e alta câmara da torre, onde a luz apenas do alto incidia sobre a pálida tela. E o pintor apegou-se à sua obra que progredia hora após hora, dia após dia. E era um homem apaixonado, veemente e caprichoso, que se perdia em divagações, de modo que não via que a luz que tão sinistramente se derramava naquela torre solitária emurchecia a saúde e o ânimo de sua esposa, que se consumia aos olhos de todos, menos aos dele. E ela continuava a sorrir, sorria sempre, sem um queixume, porque via que o pintor, que gozava de grande nomeada, tirava do seu trabalho um fervoroso e ardente prazer e se empenhava dia e noite em pintá-la, a ela que tanto o amava e que dia a dia mais desalentada e mais fraca ia ficando. E, na verdade, seja dita, aqueles que contemplaram o retrato falaram da sua semelhança com as palavras ardentes, como de uma poderosa maravilha. Prova não só do talento do pintor, como do seu profundo amor por aquela que tão maravilhosamente pintara. Mas, por fim, à medida que o trabalho se aproximava da sua conclusão, ninguém mais foi autorizado a entrar na torre, porque o pintor enlouquecera com o ardor do seu trabalho e raramente desviava os olhos da tela, mesmo para contemplar o rosto da esposa, e não via que as tintas que espalhava na tela eram tiradas das faces daquela que pousava junto a ele. E quando haviam passado muitas semanas e pouco já restava por fazer, salvo uma pinçadela na boca e um retoque nos olhos, o espírito da senhora vacilou como a chama de uma lanterna. Assente a pincelada e feito o retoque. Por um momento o pintor ficou extasiado perante a obra que contemplara, mas de seguida, enquanto ainda a estava contemplando, começou a tremer e pôs-se muito pálido e apavorado, gritando em voz alta: "Isso é, na verdade, a própria vida!" Voltou-se de repente para contemplar sua amada, e ela estava morta. O que é melhor para você neste momento? E aí? Entenderam o conto?
Mais ou menos, professora. Professora, a gente já ouviu já. Já? A gente teve um texto sobre Já? isso, professora. Era um Já teve um texto da matéria já sobre isso, retrato oval. Ah, é? Tá. Mas quem que lembra? Quem que pode me contar aí? O que vocês entenderam? Desde o comecinho. Vamos. Era que tinha um quadro, que tinha uma moça bonita. Aí o homem foi nesse quadro, ficou olhando. E esse quarto tinha uma magia. Tá, vamos lá. Mas lá no começo, o que aconteceu? O que aconteceu com o homem? Ele e o criado dele, aonde eles foram parar? Vamos do começo. Vamos analisar. No castelo? Isso. Por quê? O que aconteceu que eles foram parar lá nesse castelo? Tava à noite. Ele estava machucado, tá bom? Essa pessoa aí que passou, né, que contou essa história aí, estava machucado e estava, sei lá, estava perdido, né? O criado e viu esse castelo, essa casa mal assombrada e resolveram entrar para, né, descansar, passar a noite, né? Deve ser aquela cena, né? Chuva. E aí entraram. Aí o que ele encontrou lá? Ele ficou quietinho lá, deitou e dormiu ou não? O que ele encontrou? Não, ele encontrou o candelabro e o quadro. Tá. E aí ele viu, ele acendeu algumas coisas lá. Ele viu muito o quê? O que ele viu lá? Algumas imagens, quadros, era isso? Sim, foi. Quadros. E aí ele ficou... Lá tinha muitos corredores. Sim, e aí ele gostou muito do quê? De todos os quadros ou não? Do quadro. Não, só apenas daquela da moça. Tá. Da mulher lá, O que menina. se encantou assim? O que vocês acham? O que tinha naquele quadro? A beleza dela. A beleza, né? Parecia que era de verdade, assim, aquela... Não sei, Deve ser professora. real. Parecia real, né? Tá. E aí, né, ele ficou contemplado, se apaixonou, né, pelo esse retrato oval do rosto, né, e dos ombros dessa mulher. E aí tinha a história desses quadros. Ele foi procurar, encontrou. E aí, qual que era a história desse quadro aí? Me conta. O que vocês entenderam? Qual é a história? A partir daí, professor, ele começou a falar um pouquinho mais rápido, eu não consegui entender muito. Tá, e quem mais aí? Sofia, Nicole, Bruno, Rafael. Tá muito complicado o jeito que esse cara tava falando. Ai, gente, não é possível. Não, vocês têm que começar, assim, né? Prestar um pouquinho mais atenção, assim, na historinha. É que fica um pouquinho travando, pro. É que o Zoom, quando compartilha a tela, além de, tipo, travar tudo, o áudio fica picotando, sabe? Ninguém conseguiu? Essa parte aí eu não consegui não, professor, porque ele começou a falar muito rápido. Aí ele pegou esse livro e aí viu a história. A história era de uma pessoa que era apaixonada, assim, pela mulher, mas também pela arte, né? Então essa mulher tinha até ciúmes, né, da arte. Ele adorava pintar. E um dia ele foi lá numa torre, talvez fosse até nesse próprio castelo, e falou para a mulher: posa para mim, eu vou pintar você, certo? Ela ficou ali quietinha, né? Gostava dele. Quietinha, ele foi pintando, ela quietinha. 1, 2, 3 dias, uma semana, 2. E aí o que foi acontecendo? E aí? O que vocês acham? O que foi acontecendo? Aí ele botou no quadro a pintura. Sim. Aí ele foi colocando. E a mulher? A mulher estava bem ali? Ele estava preocupado com ela? Acho que não. Não, estava preocupado com a pintura, né? Que parecia que criava vida, né? Só que a mulher já estava ficando doente, porque ela estava ali há dias, sem comer, sem beber, sem, né, fazer nada. E ele ali, contemplando, pintando. Aí, o que aconteceu? O que vocês conseguiram entender o final? Foi mais ou menos, professora. Mais ou menos? Tá, o que é esse mais ou menos?
Sei lá, professora. Tipo, esse mais ou menos que eu falei foi tipo, como eu falei, tá falando muito rápido e picota Ele quando você falando coloca muito vídeo. rápido não é possível. Não, falando rápido ele não tava. Não, ele tava falando um pouco. Não, gente, falando rápido não tava. Pode ser outra coisa, mas falar rápido isso não tava. O que mais? E os demais aí? Ninguém conseguiu acompanhar a história? Sofia, não? Ficou picotando um pouco. Não, ficou muito ruim o áudio. Mas vocês deviam ter falado, né? Então tá, vou finalizar aqui. Então ele ficou lá, contemplando, e a mulher ficou lá adoecendo, então ela foi ficando doente, e ele não percebeu, porque ele estava empolgado lá na pintura dele. E aí, o que aconteceu? A mulher foi ficando doente, ele não percebeu. Quando ele terminou o quadro, a mulher já estava tão cansada, e o quadro parecia que criou vida, estava assim, nossa, bem vivo, parecia real aquela imagem. Só que a mulher já estava tão doente, ele não percebeu, que quando acabou a pintura, ela morreu. A mulher dele de verdade morreu. Então, toda aquela pintura, tudo que ele fez, toda aquela coisa real e a vida da mulher passou para o quadro, tá bom? E ele não percebeu. Estava tão feliz com a pintura, com a arte, que a mulher dele morreu e essa vida, né, toda passou lá para a pintura. Então, esse é o retrato oval. Vocês já tinham ouvido? Sim, professora. Não. Sim, não? Porque alguns falaram que já tinham ouvido, que eu já tinha passado. O que foi, Eduardo? Foi isso? Sim, foi até uma passou pra apostila. gente reproduzir. Era pra gente, tipo, ler e no outro dia a gente responder umas perguntas na apostila. Olha que legal, nem estava lembrando, mas acho que estava bem mais curto, né? Do que lá na apostila. Então é isso, tá bom? Então, o que eu vou querer de vocês agora? Pode começar agora, e aí depois, amanhã, cada um lê o seu, bem curtinho. Vocês vão fazer um conto, algo parecido até com esse do Edgar Allan Poe, que tem a suspense, e cada um vai ler o seu amanhã. Tá bom? Então começa a fazer um caderno, alguma coisa semelhante com essa historinha, tá bom? Então comecem agora, e aí vocês... Tem que ser igual? Pode começar agora, né? Não, tô falando, tipo, igual a essa Não, história igual aí. não, parecido, tá bom? Uma história com suspense, com terror, alguma coisa assim, um lugar mal assombrado, tá bom? Então começa Pode ser agora. digitalizada. Oi? Pode ser digitalizada. Não, vai ter, vamos lá. Vai ter que ser, presta atenção aí, começar agora, por escrito, média 15 linhas, tá bom? 15 linhas tá bom. Para amanhã vocês lerem. Amanhã tem aula e vocês, assim que começar, cada um vai ler o seu. Divide bem os parágrafos. Começa agora, professora? Ainda tem 15 minutos. Faz assim, pega lápis, coloca as ideias no papel, depois passa a linha. Aí, se quiser me mandar lá no grupo, atividade, 7º ano, e amanhã cada um vai ler o seu e vai ler pontinho. Tá bom? 3 parágrafos bem divididos. Então, pensem aí, começa agora. Não adianta copiar, porque eu olho tudo na internet, tá? Ontem eu peguei um menino lá do 6º ano, que eu também passei isso, eu peguei o texto dele na internet, não adianta, porque eu vou olhar mesmo, tá bom? Eu jogo lá e já me mostro. Então, sejam criativos aí, tá bom? Ô, professora. Oi. Como
como você falou que tem que ser um pouquinho semelhante, pode, tipo, dar uma mudada, tipo, fazer um negócio de um quadro e quando, sei lá, um quadro amaldiçoado. Nada igual, Eduardo. Nada Ah, igual. Tá algo diferente. Esquece quadro, esquece essa história. Esquece. Tá bom? Não faz nada baseado no que a gente viu agora. Nada. Tenta. Tá bom? A senhora tem que colocar o título também? Com certeza, né, gente? O título é. Mas primeiro, olha só, eu sempre falo isso. Primeiro faz o texto, depois põe o título. Tá bom? 15 linhas é o suficiente para hoje.
Ó, eu vou encerrar por aqui. Aí vocês façam, e não precisa ser longo, caprichem, olhem bem a pontuação, e aí amanhã cada um vai ler o seu, combinado? Assim que iniciar a aula, cada um lê o seu. Fechou? Então terminem aí, aproveitem o tempinho aí para terminar, tá? Se quiser me mandar lá no grupinho Língua Portuguesa, a professora corrige, se tiver dúvida me fala, combinado? Aham. Tá bom, eu vou encerrar então, tá bom? Para vocês terminarem aí com calma, tá bom, meus amores? Então amanhã a gente se vê e cada um lê o seu. Caprichem, hein? Tá bom? Tá, Nicole? Uhum. Então tá bom. Tchau, Eduardo. Tchau, Pro. Tchau, Sofia. Até amanhã. Boa tarde para vocês. Tchau, professora. Tchau, Pro. Tchau, gente.